Em 17 e 24 de janeiro, estudantes de todos os cantos do Brasil vão encarar um Enem diferente. Adiado devido à pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio chega carregado de incertezas. Para esclarecer algumas dúvidas, fizemos este vídeo para entender o que esperar do Enem 2020. O Enem deste ano tem mais de 5,7 milhões de candidatos inscritos, e apesar de não haver nenhuma grande alteração no formato, a experiência não será a mesma. A Covid-19 não mudou apenas o calendário. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, autarquia do Ministério da Educação, responsável pelo exame, decidiu que o uso de máscaras será obrigatório. Quem desrespeitar será eliminado. Além disso, haverá menos alunos por salas. Pessoas que fazem parte de grupo de risco, como gestantes, lactantes e idosos, ou tenham doenças pulmonares crônicas, diabetes e obesidade mórbida, por exemplo, terão direito a salas especiais, com 1/4 da capacidade normal. Para os demais candidatos, a capacidade do local foi reduzida pela metade. Essa mudança terá um reflexo direto no número de salas de aulas necessárias para a realização das provas. No país, em 2019, o Ministério da Educação requisitou 147 mil salas em 10 mil pontos de aplicação das provas. Para o Enem desse ano, serão mais de 200 mil salas em 14 mil pontos de aplicação. Segundo o INEP, outra medida necessária será a abertura de portas e janelas em salas com ar-condicionado, para facilitar a ventilação natural e reduzir as chances de transmissão do vírus. Ter menos alunos em sala de aula, aumentando o espaçamento entre os participantes. Além disso, dessa vez, a identificação será feita do lado de fora da sala, para poder garantir também uma maior segurança. Mais investimentos em limpeza e higienização das áreas comuns e das salas de prova. Você vai poder levar seu lanche e sua água. Só que lembre-se, a máscara é obrigatória. Então na hora de comer você vai tirar, vai comer e depois bota a máscara de novo para não ser eliminado. Você pode levar mais de uma máscara, não tem problema. E você pode trocar de máscaras ao longo da prova para o seu maior conforto. Isso é permitido. Pessoas que tenham sintomas de Covid-19 no dia da prova podem telefonar para o 0800 61 61 61. O INEP vai analisar cada caso para decidir se o candidato terá direito à reaplicação do Enem. Se ele receber uma segunda chance, as novas provas serão aplicadas em 23 e 24 de fevereiro. No Enem 2020, para a sua segurança e de todos que vão fazer a prova, nós estamos disponibilizando uma alternativa. Se você contraiu alguma doença infecto-contagiosa, por exemplo o Covid, ou tem suspeitas dele, você poderá, na semana que antecede a aplicação da prova, entrar na página do participante, acrescentar ali um relatório médico ou comprovante de exame que mostre que você pegou alguma doença infecto-contagiosa, e com isso você não fará aquela prova no dia, mas fará na reaplicação em fevereiro, quando você já estiver curado. Dessa forma, a gente quer garantir que você faça o Enem, mas faça com segurança e com saúde. Os resultados serão divulgados em 29 de março, tanto para quem fez a versão regular, com provas impressas, quanto para quem fez o Enem digital e a reaplicação. O Enem digital estreia esse ano em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A estimativa é que 100 mil candidatos participem. Nessa primeira edição, a redação continuará no papel. As demais provas serão feitas em computadores instalados nos locais de prova, ou seja, nada de fazer online aí da sua casa. A previsão do Ministério da Educação é que as provas do Enem sejam totalmente digitais até 2026. Bom, as regras gerais para o Enem desse ano são essas. Enquanto isso, professores e candidatos tentam se cercar de todos os temas possíveis que poderão ser abordados no exame. O primeiro dia, 17 de janeiro, concentrará as provas de linguagens, ciências humanas e a redação. O primeiro deles, que aparece de forma bastante recorrente, é o movimento do modernismo. Então sugiro que vocês passem o olho não só pelas características das 3 fases do movimento modernista, mas também pelos principais autores que compõem essa etapa da nossa literatura, como Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, o Mário de Andrade, dentre outros. Outro movimento que costuma aparecer de forma recorrente é o realismo, o naturalismo, da qual fez parte Machado de Assis. Então também passem o olho aí pelas características desse período, tá? E uma tendência que vem aparecendo recentemente é falar sobre tendências contemporâneas. Então passem o olho também por aquilo que aconteceu ali depois das décadas de 60 e 70 até a atualidade, não só no quesito literário, mas também no quesito musical e artístico, né? A primeira delas, não deixe de estudar olhando a história pelo viés da cidadania. Isso mesmo. Procure estudar desde a história antiga até o mundo contemporâneo, avaliando as conquistas de direitos e também as responsabilidades e deveres dos cidadãos em todos os tempos.
o Enem tem por tradição a cobrança desse tipo de temática, independentemente do contexto histórico. A segunda coisa, em termos de história do Brasil, fique atento aos assuntos de Brasil-República, desde a sua proclamação até o contexto contemporâneo. É bem verdade que, ano após ano, alguns períodos da República variam na sua concentração, mas, por exemplo, a Era Vargas, 1930-1945, está lá sempre presente. No que diz respeito à história geral, aí eu sugiro que você se concentre nos estudos do período das guerras, ou seja, desde o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, até o final da Segunda, 1945. Nesse caso, vão assuntos como, por exemplo, a própria Primeira Guerra, a crise de 29, os regimes nazifascistas e a Segunda Guerra Mundial. É ficar atento aos principais fatos, nomes e batalhas. Gente, meio ambiente, agricultura e demografia, que é a famosa geografia da população. Para esses conteúdos a gente tem que pensar na relação com as tecnologias, na relação com a territorialidade e as relações sociais, ambientais e também econômicas. Então, na agricultura, foquem muito na produção agrícola, na tecnologia agrícola. No meio ambiente, diferentes escalas: escala urbana, escala regional e escala global. E para as dinâmicas populacionais, é fundamental que vocês entendam a relação entre estrutura populacional e economia e entendam também os fluxos da população, os famosos movimentos migratórios. Vou fazer 3 indicações, sendo elas 2 indicações de filósofos, 2 nomes e um tema, né, que a gente vai englobar bem as questões que aparecem para a gente. São elas: primeiro, Maquiavel, um filósofo clássico aí da filosofia política, e o Kant, que é um filósofo que vai discutir bastante as questões relativas à ética e também sobre teoria do conhecimento. E o outro tema que eu queria fazer o recorte é o tema sobre teoria do conhecimento, principalmente o recorte da filosofia moderna. Temos aí o próprio Kant como um grande representante. Então nós vamos perceber que, embora seja muito justa a prova, no sentido de recorrer a vários temas e vários assuntos diferentes, mas nós vamos poder perceber que existe uma certa aglomeração dos assuntos em torno da filosofia moderna, principalmente com relação à teoria do conhecimento. Já em se tratando dos temas da prova de sociologia, nós vamos ter algumas questões que são interdisciplinares por excelência, e aí nós estamos falando de questões que nós temos proximidades muito fortes com a história, com a geografia e principalmente com a filosofia. E aí eu vou destacar 3 temas também que são bem significativos nas provas, que são os temas do trabalho, os temas movimento social e diversidade cultural. São temas bem específicos da sociologia e, como característica da própria sociologia, seriam surgidos aí na segunda metade do século XIX, sendo temas bem próximos e bem caros para a gente para discutir na nossa contemporaneidade. Vocês vão perceber que são temas que são bons para, inclusive, usufruirmos de argumentos para poder ser colocados na nossa própria redação. Em 24 de janeiro, segundo dia de aplicação, terá as provas de Matemática e Ciências da Natureza. E as 3 matérias mais cobradas na matemática são, sem dúvida, matemática comercial, que trabalha com aquela parte de razão, proporção, regra de 3, juros, porcentagem. Cobrado também bastante estatística e geometria plana. Lidar com aquela parte de figuras geométricas, área, triângulo, é bem recorrente e cai uma grande quantidade no Enem. Nunca deixou de cair em provas do Enem questões que envolvem ecologia, citologia molecular e fisiologia humana. Atenção! Na citologia molecular, muita atenção em DNA, RNA, transcrição e tradução. Na ecologia, relações ecológicas, biomas, ciclos biogeoquímicos, tranquilo? Fisiologia humana, sistema digestório, sistema respiratório e circulatório. E atenção para uma dica minha. SARS-CoV-2 é um vírus de RNA filamento positivo, então ele já entra na célula e produz as suas proteínas utilizando um maquinaria celular. Muita atenção no processo de produção de proteína, beleza? 3 assuntos que o Exame Nacional tem mais cobrado nos últimos anos, isso considerando a primeira aplicação, segunda aplicação, prova aplicada ao sistema presidiário, são interações intermoleculares. E dentro de interações intermoleculares a gente vai ter que saber relacionar as propriedades dos compostos, por exemplo, no nosso dia a dia. Saber, por exemplo, por que uma substância solubiliza bem na outra ou não, tá certo? Ainda, além disso,
A prova tem cobrado sempre com uma recorrência muito grande cálculos estequiométricos. Esse é um assunto que causa um pouco de susto, né? Um pouco de medo, mas não é nada demais. Entendam, façam os exercícios que eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem. E por último, um assunto que sempre aparece nas provas do Exame Nacional, Química Orgânica. É uma matéria que, em teoria, se vê no terceiro ano e que está muito associada também às interações intermoleculares, então se faz frequentemente essa conversa. Dê uma revisada, dê um carinho maior em cinemática, a parte de movimento uniformemente variado, movimento circular uniforme. Dá uma intensificada em ondas, nos fenômenos ondulatórios, na parte lá de usar a fórmula V igual a lambda F, e em circuitos elétricos, principalmente os cálculos de potência elétrica, que o Enem adora. Mas, além da preparação sobre os conteúdos que vão cair nas provas, mais do que nunca é importante se preocupar com a preparação emocional dos candidatos. O adiamento da prova causou o que a gente pode chamar de um aumento do estresse, porque o aluno pré-vestibulando, naturalmente, ele já vive sob uma carga de pressão, seja colocado aí pela necessidade de condensar os 3 anos de ensino médio nesse semestre de preparação, seja pela concorrência, às vezes pela família, pela preocupação se tal ou não está preparado. Aí vem a pandemia e, para além disso, uma indefinição do governo, do MEC, com relação à data da prova. Depois disso, uma espécie de consulta popular, um plebiscito para saber qual a melhor época para se fazer a prova. Depois disso, uma volta à decisão anterior do próprio MEC. Quer dizer, essas incertezas todas, elas só potencializaram o ambiente de estresse. Mas se deu bem o aluno que conseguiu entender que essa era uma situação para todos, ou seja, não era uma perseguição particular. Nesse sentido, o aluno que teve um pouquinho mais de maturidade, um pouco mais de paciência, ele veio a fazer uma preparação melhor, que inclusive acabou sendo prolongada, já que a prova foi adiada. Isso quer dizer, então, que se você está aí à espera da prova, é o momento de respirar, relaxar, entender que todos de alguma maneira foram prejudicados, mas que ainda dá tempo de você chegar lá e mandar bem. O Enem inicialmente seria em novembro de 2020, mas foi adiado ainda em maio pelo Ministério da Educação. A mudança, devido à pandemia, ocorreu após pressão do Congresso Nacional, de educadores, pais e candidatos. O MEC chegou a fazer uma enquete com os inscritos para escolher a nova data, porém, o resultado foi ignorado pelo governo federal, que definiu 17 e 24 de janeiro como os dias para o exame. A justificativa, na época, foi que aplicar o teste em maio comprometeria o primeiro semestre letivo de 2021. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 para avaliar estudantes que estavam concluindo o ensino médio. Naquela época, a participação era voluntária e, mesmo assim, teve 157 mil inscritos. Em 2004, a nota do exame passou a ser usada na disputa por bolsas no programa Universidade para Todos, o ProUni. Mas a maior mudança ocorreu em 2009, quando o MEC criou o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e a Teoria de Resposta ao Item, com a intenção de unificar o vestibular das universidades federais brasileiras. Esperamos que este vídeo te ajude nessa reta final para o exame e que você possa conquistar todos os seus objetivos com a prova. Acompanhe a cobertura completa do Enem no site do Jornal Estado de Minas e no Portal UAI, nos quais teremos gabarito extraoficiais em parceria com o Cromos. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.